Shalom a você que acompanha o nosso canal, eu sou o Daniel Soares e é um imenso prazer poder dividir com você o conhecimento que o Eterno tem dado a todos os que o buscam. O texto de hoje é um relato muito precioso para os nossos dias. Ele se encontra em 2 Reis, capítulo 22. E o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário: encontrei o livro no templo do Senhor. O segredo desse texto foi o que gerou salvação para o povo de Deus em toda a história. E como nós precisamos de salvação nos nossos dias, não é mesmo? Salvação em tudo. Dos nossos pecados, do nosso coração enganoso, da violência, da corrupção, das ideologias contrárias aos estatutos do Eterno. Enfim, precisamos urgentemente de salvação. E é aqui que nós vamos estabelecer o primeiro ponto da nossa meditação de hoje. Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido sobre salvação. E de uma maneira geral, tenho certeza que a salvação que você aprendeu tem a ver com ir para o céu ou para o inferno, não é mesmo? Mas eu quero afirmar que salvação é mais do que isso. Pessoal, desde que o Evangelho de Jesus, através do ensino dos apóstolos, chegou no mundo grego e saiu das fronteiras de Jerusalém, conceitos como salvação, santidade, vida após a morte e muitos outros foram completamente distorcidos. No mundo greco-romano, esses conceitos eram discutidos através da filosofia. Pensadores e professores se debruçavam sobre livros e mais livros, tentando entender o sentido da vida. Era mais ou menos o ser ou não ser, eis a questão. E por que estamos ressaltando esse primeiro ponto? Porque enquanto esses filósofos estavam perdidos em seus conceitos a respeito da vida, Israel, o povo do Eterno, já tinha total clareza e firmeza a respeito da criação, de onde viemos, para onde vamos e como seremos salvos. E aqui vem o nosso segundo ponto. Salvação não é um termo subjetivo. Biblicamente, a salvação é palpável. É mais que uma expressão, é uma experiência prática. E nesse tempo onde vários conceitos estão distorcidos, onde grande parte das pessoas não sabe mais o que é um homem ou uma mulher, onde o certo não é mais certo e o errado se tornou verdade, em meio a todo o caos do mundo, nós temos uma salvação palpável. Não é só um termo abstrato e subjetivo, mas uma certeza constatável na prática. E agora eu peço a sua atenção para o próximo ponto, pois é daqui que sairá a nossa conclusão a respeito do ensino de hoje. Veja alguns exemplos de como a salvação de Deus é demonstrada. Quando o Eterno estabelece as suas leis, ele deixa claro as bênçãos que nos acompanhariam quando obedecêssemos e as maldições pela desobediência. E esse é o primeiro nível de salvação que nós precisamos entender. Existem bênçãos e maldições, coisas boas e ruins. Se não queremos colher o mal, devemos obedecer aos preceitos de Deus, não é mesmo? Quando nós não matamos, não roubamos, não cobiçamos, quando nós não adulteramos, nós colhemos o bem-estar em sociedade e em família. Por que você acha que o mundo está do jeito que está? Porque eles roubam, matam, cobiçam e adulteram. Vivem uma vida de depravação total. A maldade, a mentira, a corrupção, a violência chegaram a um nível insuportável. Ninguém aguenta mais. E aqui tem um ponto relevante. Nada disso é novo. Isso já aconteceu antes. Houve um tempo onde a humanidade estava um caos. Até mesmo o próprio povo de Deus havia se corrompido e seguido o costume das nações ao seu redor. A idolatria e a desobediência a Deus tinham chegado a níveis insuportáveis. As pessoas estavam tão loucas que chegaram a oferecer os seus filhos queimados vivos como sacrifício a divindades. Daí um rei chamado Josias decide fazer uma reforma, uma construção. E durante a reforma alguém diz ao rei: encontramos o livro da lei. A história é muito maior do que isso, mas eu vou resumir para você. Esse livro que foi encontrado era o livro dos reis de Israel. E pelos fatos históricos nós sabemos que era o livro de Deuteronômio, o livro da lei. É em Deuteronômio que as leis de Deus são explicadas ao povo. Pouco antes deles entrarem na terra prometida,
Moisés queria garantir que eles haviam entendido a necessidade de obedecer a Deus para serem abençoados. Mas o que esse livro tem a ver conosco? Veja só, quando o livro foi encontrado, um arauto leu para o rei Josias. E o que acontece é extraordinário. O rei rasgou as suas vestes e orou ao Senhor, pois teve consciência dos pecados de Israel. Imediatamente após ouvir as palavras do livro, o rei entende que a ira de Deus estava sobre o povo por causa da desobediência que se encontravam. Já conseguiu clicar alguma coisa aí? Tá percebendo já como essa história tem a ver comigo e com você? Vamos clarear mais um pouquinho. Vamos conectar alguns textos. Jesus estava no deserto se preparando para iniciar seu ministério. 40 dias de jejum e o diabo vem para o tentar. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo o transportou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória do mundo. E disse-lhe: isso tudo te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus disse: vai-te daqui, Satanás, porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Percebeu aí? Durante a tentação, no momento de necessidade e vulnerabilidade, Jesus se protegeu com a Torá, citando a lei de Deus. Ele citou o Deuteronômio. Muitos ainda não se deram conta que o que Jesus ensinava no seu ministério era 100% a lei de Deus. Um último exemplo aqui, para você concluir o nosso raciocínio. Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu assim: haverá um tempo em que os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, incorrigíveis, caluniadores, cruéis, sem amor, traidores e orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós estamos vivendo exatamente a era que Paulo descreveu. Um verdadeiro caos. E qual é a orientação de Paulo para o nosso tempo? Apeguem-se às Escrituras. Eu já falei disso aqui outro dia. As Escrituras que Paulo se refere aqui é a Torá, é a lei de Deus, é o Deuteronômio. Paulo nos ensina, quando vocês virem tudo isso acontecer, quando o caos estiver acontecendo no mundo, se apeguem à lei de Deus, se apeguem à Torá. Irmãos, a lei de Deus preserva a nossa vida. A obediência aos mandamentos é a nossa segurança. Alguns amigos me perguntaram recentemente: ô Daniel, por que você está pregando tanto sobre a lei de Deus? Porque eu achei o livro. Assim como o rei Josias, eu vivia sem saber o que Deus requer de nós. Durante mais ou menos 30 anos eu aprendi um evangelho sem lei, uma graça sem preço, um Jesus sem ligação alguma com os mandamentos de Deus. Mas eu achei o livro. Esse é um tempo onde Deus tem restaurado o ensino e muitos têm descoberto a necessidade de aprender as leis do Eterno. Quando o povo achou o livro e começaram a aprender novamente o que estava escrito, a história conta que eles celebraram a Páscoa como nunca antes. Isso aqui é profundo demais, pessoal. Você sabe o que é a Páscoa do povo de Deus e o que ela representa. É a saída do Egito para a liberdade. É o livramento da escravidão para uma nova vida de santidade ao Senhor. Quando encontramos o livro, a Torá de Deus, os nossos pecados são denunciados e tomamos consciência do nosso estado de escravidão. Percebemos a necessidade do sangue do Cordeiro passado no umbral da nossa porta.
e nos apressamos em nos distanciar do Egito. Eu vejo muitos cristãos afirmando: eu sou livre do Egito. Será mesmo? Compare a sua vida. E para fazer essa comparação, você vai precisar do livro. É a lei de Deus que vai denunciar os seus pecados. É a lei que vai te mostrar a necessidade do arrependimento. Quer ser livre daquilo que te escraviza? Quer celebrar a liberdade em Cristo? Encontre o livro da lei. Durante toda a história, o povo de Deus sempre foi preservado pelas leis do Eterno. Davi escreveu várias poesias sobre a beleza das leis de Deus. Talvez a mais famosa delas seja o Salmo 119. Jesus se defendeu do diabo usando a lei de Deus. Paulo, o apóstolo dos gentios, nos mandou apegar-nos à lei de Deus. No sermão mais lindo da Bíblia, Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas vim torná-la plena. E eu digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, dá uma olhadinha aí, vê se o céu ainda está lá. Você ainda está pisando na terra? Pois é. E eu digo a vocês que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei nenhuma letra, até que tudo se cumpra. E todo aquele que desobedecer a qualquer desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Se você está assistindo a esse vídeo, tenha certeza que o Espírito de Deus quer te guiar nesse caminho de restauração. É hora de restaurar, pessoal. Voltar à origem. Porque logo, logo a profecia se cumprirá. E de Sião sairá a lei, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante o rosto e dê a você a Shalom, a paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.